Pai do Senhor, pessoal, vamos continuar então nossa aula, tratando acerca da questão de sermos filhos de Deus. Já falamos sobre maturidade na vida cristã, o desenvolvimento, né, dessa vida cristã ao ponto de chegarmos a uma maturidade em Cristo Jesus, que somos filhos de Deus, mas existem diferentes níveis de relacionamento com Deus. Então existem pessoas que são filhos de Deus, mas estão numa fase imatura ainda, que estão numa fase pueril da sua vida cristã, vamos dizer assim, da sua vida espiritual. Existem pessoas que estão em pleno desenvolvimento, alcançando já a fase da adolescência, da juventude, vamos colocar nesses termos aí, mas que ainda precisam aguardar o tempo da maturidade, precisam crescer mais, se desenvolver mais, estarem mais firmes, mais convictas, mais seguras para poderem assumir responsabilidades mais sérias. E pessoas que, conforme incentivado ali pela leitura que fizemos em Hebreus, alcançaram já a maturidade da fé, não podem estar resumidas aos fundamentos, aos temas básicos, às questões básicas, mas tem que assumir a sua responsabilidade dentro do reino e fazer mais por Deus, ter iniciativa própria. É isso que tem caracterizado aqueles que são maduros na fé, eles têm iniciativa. Eles buscam agradar a Deus acima de todas as coisas, acima de questões de ter, acima de questões numéricas, acima de questões de honra, de fama diante dos homens. Eles buscam qual é a vontade de Deus, qual é a direção de Deus através da sua palavra. Então esta é a prioridade, eles assumem sua responsabilidade, governam bem a sua vida, administram bem as questões da sua vida cristã, são conscientes dos seus defeitos, das suas falhas, das suas fraquezas e buscam sempre se proteger, como diz a própria
espirituais, nesta condição sim, temos que buscar os dons. Aí os dons vão ser exercidos por uma pessoa que é de fato alguém espiritual, alguém verdadeiro, alguém que está em comunhão. Existem principalmente dois modos de entendermos a comunhão. Existe a comunhão vertical, que temos com Deus, a comunhão vertical, e a comunhão horizontal que temos dentro da comunidade. Então muitas pessoas se preocupam somente com o plano horizontal. E aí a gente faz menção daquele texto onde Paulo fala: aqueles que esperam em Cristo somente para esta vida. Você entendeu você percebe a profundidade dessa colocação? Aqueles que esperam em Cristo somente para esta vida são os mais miseráveis. Então existem pessoas miseráveis, pessoas desprovidas de bens diante de Deus, desprovidas de essência. E se a gente for qualificar entre os miseráveis, os mais miseráveis são aqueles que esperam em Cristo somente para esta vida. Então o que é esperar em Cristo somente para esta vida? É exatamente preocupar-se somente com aquilo que é momentâneo, aquilo que é deste momento, deste século, dessa existência. Aqueles que se comportam como Demas, que Paulo fala que amando o presente século me abandonou. É isso que faz uma pessoa que não está investindo nas suas características internas, no seu homem espiritual interno, e não está estabelecendo uma comunhão vertical com Deus, mas simplesmente uma comunhão horizontal com as pessoas. Então, diante das pessoas, ele é uma grande celebridade, um grande homem de Deus. E falando acerca disso, realidades externas, ou seja, imagem, aparência. O sepulcro caiado é algo de boa aparência, mas internamente não é nada. Aliás, não é que ele não seja nada, ele é prejudicial, né? Ele é ruim por dentro. E tratando disso, realidades externas e internas, recomendo a leitura a todos do livro Evangélicos em Crise. Evangélicos em Crise, de Paulo Romero. Vou ler aqui um trecho dele, na página 10, que diz: não se pode negar a influência do Evangelho na sociedade brasileira atual. Muitos jogadores de futebol e atletas de outras modalidades esportivas estão abraçando a fé evangélica. Vários profissionais do mundo artístico estão se despertando para a fé cristã e cresce cada vez mais a representatividade política evangélica, tanto a nível federal como estadual e municipal. Uma boa parte da igreja evangélica faz-se presente hoje na mídia por meio de programas de rádio e TV. Há ainda igrejas e organizações cristãs que nos seus últimos anos envolveram-se nas obras sociais, socorrendo os necessitados. Onde está a crise? Ele coloca aqui essa pergunta. Bem, enquanto temos motivo de sobra para comemorar o crescimento dos evangélicos em nosso país, temos ao mesmo tempo algumas razões para estarmos preocupados. Nossa preocupação não é com o crescimento numérico dos evangélicos, mas este parece que vai bem, embora ainda haja muito a que se fazer, principalmente na área de missões e na área social. Graças a Deus por todas as vitórias e por tudo o que ele está fazendo. Entretanto, na euforia de celebrar as bênçãos, alguns parecem não perceber as questões que continuam desafiando a igreja evangélica brasileira nos dias de hoje. Entre elas, a crise da integridade e da ética e da crise doutrinária. Então, isso é um trecho importante que foi colocado aqui no livro por Paulo Romero e que trata exatamente de um contraste entre crescimento numérico, que não necessariamente significa crescimento qualitativo. Então estamos falando em crescimento quantitativo, só que fazendo referência, uma referência básica, a um trecho bíblico do Antigo Testamento, onde Deus demonstra que ele não está tão preocupado com o crescimento quantitativo, mas que ele prioriza o crescimento qualitativo. Temos, por exemplo, Gideão. Gideão se envolveu numa guerra a qual ele não poderia vencer, mas Deus estava com ele para vencer esta guerra. Haviam não muitos homens com ele, 32 mil.
Só que mesmo no meio desses 32 mil, havia muitos daqueles que não estavam envolvidos no mesmo propósito e que não tinham compromisso com o que se estava fazendo. De tal forma, haviam pessoas descomprometidas com aquele ato que só restaram ao final para o combate de fato 300 pessoas. E foi com esses 300 que a guerra foi vencida, através da ação e intervenção de Deus. Porque era o propósito de Deus ajudar Gideão naquela batalha. Mas Deus permaneceu com ele enquanto ele e eles, esses 300, estavam com Deus, envolvidos no mesmo propósito. Logo, Deus não estava envolvido no plano quantitativo, mas Deus estava interessado no plano qualitativo. Ou seja, aqueles 32 mil não estavam envolvidos no mesmo propósito, mas dentre os 32 mil haviam 300 que estavam. E é esses 300 que interessam. Então, por exemplo, quando vemos o crescimento das igrejas evangélicas, é motivo sim para nos alegrarmos com o crescimento, mas não necessariamente esse crescimento quantitativo tem significado um crescimento qualitativo. E, o livro Evangélicos em Crise de Paulo Romero, recomendo a todos não só comprarem para pôr na estante, mas ler. Então, tratando disso, quando vemos, por exemplo, a distância que há entre aquilo que é quantitativo daquilo que é qualitativo, vemos exatamente esse tema sendo tratado, a questão externa e a questão interna. A questão externa, muitas igrejas têm tratado muito bem da questão externa, e nós vemos pessoas com grandes nomes aí, pessoas com grande fama, com grande alcance de mídia, alcance populacional, mas que não necessariamente produzem qualitativamente. Por que nós falamos isso? Porque apesar do crescimento numérico que é constatado, nós não temos visto grandes melhoras na questão do comportamento. E nós temos visto adentrar a igreja cristã, a igreja evangélica, muitas práticas que são antidoutrinárias, práticas que são antibíblicas. Então temos, por exemplo, muitas heresias que estão se desenvolvendo no seio da igreja devido a um crescimento quantitativo que não tem sido vinculado a um crescimento qualitativo. Então por isso que se levantam personagens pregando teologia da prosperidade, que vamos ter ocasião de falar mais abertamente sobre ela, que prioriza o ter. Essa é a questão. Não é a questão que nós nascemos para ser pobres, nascemos para ser miseráveis, de forma alguma. Nós nascemos e somos chamados para sermos filhos de Deus. Agora, aquilo que estamos dizendo aqui é: o Filho de Deus está prioritariamente envolvido em ser. Então ele busca primeiro ser. Uma vez que ele é, o ter vai ser consequência na vida dele. Porque o filho herda. E só quem herda é aquele que é filho. Só que só é filho aquele quem é. Agora, a teologia da prosperidade, ela tem pregado dos seus púlpitos o ter acima do ser. Por quê? Porque ela seleciona apenas os textos bíblicos que sejam interessantes à sua ideologia. Que preguem que o crente tem que sempre prosperar a todo custo, constantemente, e nunca ter um problema financeiro. Que uma pessoa que tem um problema financeiro não é uma pessoa de Deus, não é uma pessoa que esteja em comunhão com Deus. Isso é negado pela Bíblia, isso é negado pelo apóstolo Paulo. Paulo fala no trecho que lemos aqui na aula passada, que não andemos atrás de riquezas, porque muitos nessa busca atravessaram a si mesmo de muitos males, de muitas dores. E esse versículo que estamos citando, que está incluído dentro desse trecho, que aqueles que esperam em Cristo somente para essa vida são os mais miseráveis dos homens. Então, o Cristo bíblico, a palavra de Deus na íntegra, ela não dá fundamento, não dá aval a simplesmente buscar o ter em detrimento do ser e priorizá-lo. Então temos visto isso, temos visto os movimentos pseudo-espirituais, movimentos, por exemplo, da gargalhada sagrada, movimentos da rosa ungida, movimentos da pedra do Monte Sinai, movimentos de vender objetos que eram pertencentes à simbologia
do Antigo Testamento e trazer essa simbologia para o Novo Testamento e fazer dele objeto de comércio. Quando, por exemplo, alguém confecciona caixas de madeira designadas como mezuzá, colocam textos bíblicos dentro dela e vendem elas a um preço módico de R$ 500. Isso é comercializar um símbolo do Antigo Testamento, que chega para nós hoje simplesmente como um símbolo. Só que o que essas pessoas fazem? Criam um amuleto. E um amuleto. Então o evangélico que está submetido a uma liderança dessa, a sua fé não é espiritual e bíblica. A sua fé é uma fé vinculada a um objeto material, porque ele precisa ter aquele objeto e ele vincula a sua fé àquele objeto. Então ele não crê no Deus espiritual que cura pela sua palavra, que atua pela sua palavra. Ele crê num Deus pregado desses púlpitos que precisa de um objeto. Precisa de sal, precisa de corrente de 18, precisa de levar oração para o monte para queimar. Não é o Deus bíblico que, como o centurião romano, quando chegou até Cristo, falou: vem até a minha casa, porque o meu escravo, que chegou até Cristo, falou: meu escravo está doente, né? E pedindo a Cristo que atuasse, que curasse. Aí Cristo se prontifica aí à casa dele, só que ele fala: não, eu tenho servos abaixo de mim, eu mando um ir, ele vai, eu mando outro vir, ele vem, eu mesmo estou submetido a autoridades, apenas fale uma palavra. Aí Cristo falou: em Jerusalém, em Israel, não se encontrou fé tamanha como esse centurião romano manifestou. O que o centurião romano está dizendo? Se eu, que sou um funcionário público, um funcionário de um império humano, falho, corrupto, eu tenho poder e autoridade com a minha palavra de mandar alguém ir, ele vai, mandar alguém voltar, ele volta, quanto mais o Senhor. Ele estava crendo em Cristo como Cristo é, reconhecendo a sua deidade, o seu poder. Ele estava dizendo: o Senhor não precisa ir fisicamente lá, apenas diga uma palavra. Agora, aquele centurião romano, ele está mais biblicamente fundamentado do que muitos pastores que estão em cima de púlpito aí, vinculando a fé das pessoas a um objeto, né? Vinculando a fé das pessoas a uma espécie de um culto fetichista, um fetiche, um objeto mágico, um objeto poderoso. E as pessoas creem que essa rosa, ou em trazer a fotografia de um familiar e colocar diante da pessoa, que Deus vai olhar para aquela fotografia e vai atuar sobre aquela pessoa. Ou que aquela peça de roupa que ela trouxe, alguém vai orar, ela vai estar imbuída de poder mágico, e a pessoa vai fazer uso dessa peça de roupa e aquele poder vai afetar a vida dela. Me digam se isso não é retornar ao paganismo. Me diga se isso não é retornar às estatuetas, né, aos terafins do Antigo Testamento, de Raquel, que Raquel acreditava tanto, que aliás, não vamos entrar nesse mérito, mas tinha uma questão teológica muito maior ainda. Aqueles que estavam de posse dos terafins, que eram os deuses lares, tinham a liderança da casa. Então, de repente, a preocupação dela não era nem tanto o poder que havia nos terafins, mas sim fazer de Jacó o líder do clã. Então tem essa questão, não vamos entrar nesse mérito. Mas o que estamos enfatizando aqui? Este falso progresso, que é quantitativo, não necessariamente significa um progresso qualitativo. Porque esta quantidade, muitas das vezes, não está imbuída de uma fé interna, de uma fé bíblica, de uma fé verdadeira. Mas ela está simplesmente envolvida, está simplesmente compromissada com algo externo. Ter alguma coisa, conseguir alguma coisa. Quando Cristo se movia de um lugar para outro, certa vez Cristo tomou um barco na Galileia, atravessou o mar, quando chegou do outro lado a multidão estava lá. E muitos desses líderes, nos dias de hoje, iriam dar saltos, piruetas de alegria, se regozijar. Iam pegar panfletos do seu nome e espalhar, iam lançar campanha política, e angariar dízimos, e vender rosas, e fazer diversas... são criativos, eles têm muitas coisas a desenvolver. O que Cristo falou para essa multidão? Não estáis em busca da palavra de Deus, na verdade, mas vocês estão aqui para comer pão. Vocês estão atrás de mim para comer. Ou seja, simplesmente motivados por aquilo que é passageiro e externo. Cristo não manifestou qualquer tipo de contentamento com aquela atitude.
e onde Cristo pregou um discurso extremamente pesado, duro. E aí as pessoas foram saindo, foram deixando lá o local, o ambiente, restou os 12, que tinham algum compromisso com ele. E aí ele vira para os 12 e fala: se quereis, podeis ir também. Quem está imbuído da verdade não precisa estar vinculado à quantidade, a número. Não precisa estar vinculado a pretensos resultados. Por quê? Porque ele acredita na verdade a qual está vinculado. A verdade vem de Deus, vem do Senhor, e ele tem compromisso com o Deus da verdade. A verdade que ele crê e que ele está imbuído em segui-la, em vivê-la na sua própria vida. Então, ele está dentro de um plano qualitativo. Está dentro de um plano daqueles que buscam internalizar a vontade de Deus, internalizar a palavra de Deus. Buscam primeiro internamente ser, e quando ele de fato amadurece dentro deste ser um homem espiritual, ser um homem de Deus, ser um filho de Deus, esta natureza dele necessariamente vai se revelar, porque se cumpre aquilo que Cristo falou. Ninguém esconde uma cidade edificada sobre um monte. Ninguém pega uma vela e acende e põe debaixo de algum lugar, mas põe num velador e assim ilumina toda a casa. Então este é aquele que ele é luz. E ele aparece no momento que ele tem que aparecer. E ele aparece não para glorificar a si mesmo, mas como disse João Batista, importa que ele cresça e que eu diminua. Então é nesse sentido, ele cresce de forma, primeiro, a internalizar aquilo que ele crê. Ele cresce de dentro para fora, né? Ele vive as verdades que ele prega, e ele está imbuído de um crescimento qualitativo, um crescimento em qualidade, em cumprir a vontade de Deus, em realizar a obra de Deus, em fazer a vontade de Deus, e está vinculado e fundamentado na palavra de Deus, independentemente de estratégias, independentemente de movimentos, ventos de doutrina. Ele não tem compromisso com isso, tem compromisso com a palavra de Deus, com a verdade da palavra de Deus na íntegra, não apenas trechos que sejam interessantes para uma ideologia que esteja pregando um propósito que ele esteja desenvolvendo. Então, aqueles que estão imbuídos desse objetivo de vida vão fazer contraste com aqueles que estão simplesmente imbuídos de um objetivo externo e quantitativo, que estão os montes aí, e que infelizmente, apesar de seu crescimento numérico, não estão trazendo mudanças de fato, mudanças em verdade. É aquilo que falamos acerca dos frutos. Muitos têm dons, estão desempenhando seus dons de forma exuberante, e aí criam movimentos diversos, criam estratégias diversas, enchem estádio de futebol, enchem galerias, né? Vendem lenço, vendem diversos tipos de coisa, mas esses dons não necessariamente significam frutos, não necessariamente significam mudança de vida. E é onde temos multidões seguindo líderes envolvidas num culto à personalidade, mas que por não estarem envolvidas, vinculadas a um culto espiritual, ao Deus espiritual, ao Deus de verdade, não estarem envolvidas numa comunhão vertical com Deus, elas não têm mudança de vida, não se tornam filhos de Deus, estão simplesmente aí como um número dentro das igrejas e não causam mudança dentro da sociedade. Continuam com práticas que não correspondem às práticas de um filho de Deus. É a questão de um crescimento externo desvinculado de um amadurecimento interno. Então, finalizando esse trecho em que estamos tratando acerca dos filhos de Deus, no próximo capítulo vamos abordar a questão da fé, vamos falar mais especificamente sobre a fé, as manifestações de fé e a fé salvífica, que é a fé importante, vamos dizer assim, para o estudo soteriológico, a fé salvífica, a fé que nos põe em ligação com Deus, né, com aquele que nos salva. Vamos finalizando aqui para passar para esse tema, tratar sobre a questão de ser religioso, a questão de ser religioso e ser bom, manifestar a bondade divina, fruto do Espírito, né? Dentre aqueles frutos que há o fruto da bondade, por exemplo, né? Quem está vinculado a Deus e é seu filho e está participando da natureza de Deus,
manifesta em si aspectos, aquilo que falamos. Aquilo que em Deus é perfeito e é pleno, em nós é relativo. Então nós não somos bons no sentido de que Deus é bom. Até Cristo mesmo, quando alguém chegou para ele e falou, bom mestre, ele falou, por que me chamas bom? Bom é Deus. E aí Cristo está fazendo uma distinção, ele está no seu ministério terreno. E ele também distinguiu ali, com certeza, a hipocrisia da pessoa que falava com ele. Então ele colocou essa questão de que aquele que é plenamente bom é Deus, mas nós manifestamos esse fruto da bondade como que uma bondade relativa em nós. E temos que manifestar esse aspecto da bondade. Então existe uma diferença básica entre o ser religioso e o ser bom, no sentido de manifestar esta característica de Deus. O que vem a ser uma pessoa ser religiosa? Religião tem sido, eu acho que nos últimos tempos, uma das palavras mais mal interpretadas. A religião tem sido bastante mal interpretada. Inclusive no meio evangélico tem adquirido uma péssima conotação, uma conotação muito negativa. Existem grupos aí que fazem questão de dizer que nós não somos religiosos, nós não somos religião, não estamos pregando religião. Só que quando enfatizam isso, eles querem se desvincular de um conceito ruim de religião. Mas quando fazem isso, acabam por deteriorar, acabam por destruir todo o conceito de religião. Como se religião necessariamente fosse algo ruim, algo de uma péssima conotação, algo negativo. Tiago destrói esse argumento quando fala de exercermos a verdadeira religião. Que aí ele fala acerca das boas obras da fé. A prática da fé, já falamos isso no vídeo anterior, a fé não é a salvação não é pelas obras, a salvação é pela fé em Deus. Então a fé nos vincula a Deus e nos dá acesso à graça. Nossa salvação é pela graça. Mas uma vez salvos, sendo novas criaturas, vamos manifestar uma nova vida em Cristo Jesus através dessa fé, dessa salvação. E essas novas atitudes são as novas obras, são as obras da fé salvífica. E essas obras, Tiago chama essas obras de religião. Isso é religião em Tiago, as obras da fé. Cuidar das viúvas, dos pobres, dos órfãos, exercer a fé, tirar a fé de um plano teórico e sentimental, como muitas pessoas têm vivido aí, uma fé sentimental, uma fé só do culto, de louvar a Deus, de adorar a Deus durante o culto, né, e chorar, e cair no chão, dizem que caem cheio do Espírito, mas que na verdade não tem fundamento bíblico, não tem base bíblica, e fazem tantas coisas que dizem que é fé, que dizem que é vida espiritual. Só que isso na verdade é uma fé num plano, vamos dizer aqui, sentimental e teórico. A fé no plano prático é a fé que vê-se na vida, nas práticas, que vê-se nas atitudes, principalmente na ação. Então a ação de uma nova criatura, a ação de um filho de Deus, ela necessariamente é diferente da ação de uma pessoa que não é, de uma pessoa que não tem a natureza de Deus, que não manifesta. Então religião em Tiago tem esse sentido. Agora religião, num termo buscando a origem da palavra, não nessa questão específica que Tiago manifestou, essa forma como Tiago a qualificou, mas num aspecto mais geral, religião é religare, do latim religare. Então é o esforço do homem para se religar com Deus. O homem entendendo que está distante de Deus, que Deus é transcendental, que Deus está além, está acima dele, está distante. Então ele quer desenvolver um meio de religação, de se religar com Deus. Ou então, diante de uma ofensa, o que ele entende que tenha sido uma ofensa a Deus, um pecado, e ele desenvolve práticas para remir esse pecado e restabelecer a sua comunhão com Deus, o seu contato com Deus. Então religião, num termo mais amplo, vem a ser isso, religare. E as formas que o homem desenvolveu para religar-se com Deus são diversas. Então você tem práticas dentro do budismo, você tem práticas dentro das religiões afro, você tem prática dentro das religiões, dos cultos xamãs, né, os cultos dos índios, práticas dentro de tantos outros grupos aí, e essas práticas desenvolvidas por eles, essas formas que eles construíram para si, são a manifestação
do que eles entendem por religião, a manifestação do que eles entendem por práticas necessárias para o religarem, para a religação com Deus, né, para agradar essa deidade, ou para manipulá-la, porque também tem essa questão dentro desse aspecto mais geral da religião. Existem religiões que desenvolvem práticas como tentativa de manipulação da deidade. Inclusive na arqueologia veio revelar muitos artefatos, um dos mais antigos da história humana, por exemplo, encontrados entre os hititas, que eram estatuetas de deuses que, conforme a necessidade daquela sociedade muito mais agrária, então, diante da falta de chuva, por exemplo, pegava-se uma estatueta de um deus, enterrava-se ou fazia-se qualquer outra coisa que entendia-se que ia causar algum incômodo, algum sofrimento a esse deus, e com isso tentava-se manipular esse deus a fim de atender às suas necessidades. Então isso é um conceito bastante básico e bastante superficial sobre religião, religare, práticas, sistema criado pelo homem, invenção da mente humana, em demanda da forma que ele entende ser uma comunhão com o seu Deus, com um ser superior, com um ser espiritual. Então, basicamente, religião é isso. Agora, o que acontece? Dentre as diversas possibilidades de definição de religião, existem também as práticas e a liturgia e a forma de culto que é adotada dentro do nosso meio, dentro do culto evangélico, né? Dentro das práticas evangélicas. Existem as realidades internas que estamos tratando aqui, que estamos falando, que cada um desenvolve dentro de si. E quando a pessoa entra para esta característica e começa a desenvolver essas qualidades internas e começa a ser e manifesta essa natureza de filho de Deus, ele necessariamente vai estar ligado ao reino de Deus, aquilo que estamos falando de reino de Deus. Aquilo que Paulo fala, por exemplo, em Coríntios, acerca do corpo de Cristo. Ele faz parte do corpo de Cristo, é um membro do corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é uma placa de igreja. O corpo de Cristo não é a Assembleia de Deus, nem batista, nem presbiteriana, nem adventista, nem universal. Não, o reino de Deus, o corpo de Cristo, são todos os salvos em diferentes lugares do mundo, em diferentes denominações, em diferentes lugares. Mas são pessoas que estão vivendo uma realidade interna e verdadeira. E estão manifestando as qualidades de filho de Deus. Estão vivendo a verdade do Evangelho na sua vida, no meio em que se encontram. Independentemente até de alguns desvios que possam haver neste meio. Mas ele está buscando a verdade do Evangelho. Então, eles são do reino de Deus. Eles são do corpo de Cristo. São pessoas que estão no corpo de Cristo. Agora, elas estão dentro de uma igreja que também é física, que também tem práticas, também tem liturgia. Então a liturgia vem a ser as práticas. E aquilo que os seus líderes entendem como, a partir da interpretação bíblica, sejam os usos e os costumes que eles incentivam, ou que em alguns casos obrigam, porque existem igrejas que desenvolvem o chamado RI, o regulamento interno, e a partir desse regulamento interno, quem foge dele sofre algum tipo de sanção. Então, logo não existe aí uma liberdade para se viver, né, a prática da fé dele, mas existe sim uma imposição, uma coação. Se ele quiser permanecer naquele meio, ele é coagido a agir dentro dessas regras internas, desenvolvidas pelos seus líderes, a partir da interpretação que ele faz da Bíblia e daquilo que ele entende que a Bíblia esteja asseverando para a vida, para o cotidiano. Então ele desenvolve essas regras e fala, siga essas regras, né? Então, dentro desse aspecto da igreja interna, existe a liturgia. E dentro dessa questão da liturgia, das práticas, existe a questão da religião. Então a religião, fora aquele conceito de Tiago, que é um conceito muito mais puro, um conceito muito mais ligado à prática da pessoa, da vida, da verdade que a pessoa está vivendo, existe essa questão da religião como o religare, como o conceito religioso, como as práticas, aquilo que é externo. E dentro daquilo que é externo, nós temos que ver o seguinte: o externo não tem sido, geralmente não é suficiente. Geralmente não é suficiente. Não conduz a pessoa à verdade do Evangelho. Não conduz a pessoa a um relacionamento íntimo e espiritual com Deus. Não conduz a pessoa a manifestar a natureza de filho de Deus, o externo.
as regras, aquilo que é desenvolvido pelos homens. Não estão dizendo que é inútil, é útil e é necessário. Há necessidade de ordem, há necessidade de organização, há necessidade de usos e costumes, há necessidade de orientação, né, de um grupo. O grupo se orienta dessa maneira. Então esse grupo entende que isso seja bom, isso seja louvável e seja correto. Então vão agir dentro desse entendimento. Aqueles que querem participar desse grupo têm que se alinhar a ele. Aqueles que não entendem que seja útil e verdadeiro têm que sair dele de forma honesta e se inserir num outro grupo. Então não estamos tratando disso, mas estamos falando o seguinte, que não é suficiente esta realidade externa, esta realidade do religare, esta é a realidade da religião, da liturgia, das práticas. Ela é boa e ela é útil e ela precisa ser mantida, mas ela é insuficiente. Você não pode se contentar com isso, você tem que ir além, você tem que chegar na essência. É onde muitas pessoas se contentam com o externo, se contentam com as regras. Muitas pessoas gostariam que alguém chegasse até e passasse uma receita, faça isso, aquilo, viva assim, viva daquele jeito. Existem muitas pessoas que gostam desse tipo de coisa. Mas o que acontece? Geralmente quando se tem algo externamente orientado, muitas das vezes perde-se em essência. Então a pessoa, muitas das vezes, ela simplesmente se contém de seguir a regra, em seguir o que está sendo orientado, mas ela não busca saber o porquê. É onde houve um conflito muito sério entre Cristo e os fariseus, entre Cristo e os saduceus, entre Cristo e os escribas. Por quê? Estes estavam ligados ao aspecto externo e legalista, e Cristo estava pregando a essência. É onde eles falavam algo que era externo, que era de orientação humana, que era a partir da interpretação humana da lei, e aí Cristo contrastava isso com aquilo que é essência. Porque Cristo em momento nenhum veio para derrubar a lei, pelo contrário, ele falou que não vim para abrogar a lei, mas para fazê-la cumprir. E antes que passe os céus e a terra, não cairá nem um jota ou um tio, né? Nenhum um iota ou um tio daquilo que há escrito para se cumprir dentro da lei. Então Cristo sustenta toda a lei. Como? Trazendo a essência dela. É esse que é o diferencial. Cristo não é legalista nesse sentido, nesse aspecto que esses líderes estavam pregando. Cristo estava trazendo a essência. Qual é o objetivo da lei? O objetivo da lei é este, a comunhão com Deus. O objetivo do sábado não é simplesmente você ficar preso a um dia, você não fazer nada, você não comercializar, você não acender luz, você não... Não, o objetivo do sábado não era esse, vocês não entenderam. O objetivo do sábado é fazer o bem. O objetivo do sábado é curar, por exemplo. O objetivo do sábado é realizar as obras de Deus. Por isso que Cristo desafiava flagrantemente o conceito de sábado desses homens. E colhia espigas que eles proibiam, e fazia milagres que eles proibiam, e fazia a obra de evangelismo que eles tentavam limitar. E perguntava para eles constantemente, é lícito fazer o bem no sábado? Por isso que nós não podemos engolir um legalismo passado hoje por determinadas denominações que pretendem estar cumprindo a lei guardando um dia da semana. Paulo mesmo assevera nas suas cartas que tem pessoas que estão apegadas a isso, a guarda de dias, de datas, de comida. E Paulo fala para nós avançarmos, sairmos desse tipo de conceito. Cristo é o nosso sábado, nós estamos nele. Nós vivemos sábado todo dia. Todo dia nós estamos guardando em Cristo sábado. Ele falou que eu sou maior que o sábado. Se Cristo é maior que o sábado, nós estamos em Cristo, nós realizamos o sábado. A essência, o objetivo. Nós temos que sair do legalista. Paulo fala, a letra mata e o Espírito vivifica. Temos que entrar pela dimensão do Espírito e cumprir a essência, o objetivo. Então é exatamente isso que estamos tratando com religião. Não podemos nos contentar com a prática, com os usos e costumes. De forma alguma estou dizendo para destruí-los. Estou dizendo para não se satisfazer com eles. Para avançar e além, buscar a essência, o objetivo. Por que isso existe? Qual é a razão disso? Qual o objetivo que eu tenho com isso? E a partir dessa essência, desses objetivos, está ligado exatamente às causas. Está ligado exatamente à essência. Né? E
se relacionar com Deus neste nível de relacionamento. Se relacionar com Deus a partir de alguém que entende qual é a intenção de Deus. Qual é a intenção que Deus tem com essas coisas. Viver a partir desse tipo de conceito. Então, quando a gente vê, por exemplo, a diferença entre o religioso e o bom, é exatamente nesse sentido. Aquele que manifesta a bondade de Deus como um fruto do Espírito, ele está acima daquilo que é religioso. Cristo falou acerca daqueles que guardam a lei, que a vossa justiça tem que exceder. A vossa justiça tem que exceder. Então, quando ele fala assim, se nós fôssemos por um conceito puramente religioso, imaterial e legalista, quando Cristo falou que temos que exceder, nós pegaríamos as leis que eles já desenvolveram e criaríamos mais leis em cima delas. Só que isso está em contraste com exatamente com aquilo que Cristo falou, que Cristo viveu, que Cristo exerceu. Ele falou o seguinte: para a nossa justiça exceder. Então, quando a justiça excede, o que significa? Que você não somente guardou a lei, mas que você entendeu qual é o propósito dela, o objetivo dela. E você vive a partir dos propósitos, a partir do objetivo, a partir da essência. E quando você vive por essa essência, você entende o porquê daquelas leis. Você entendendo o porquê, você está acima, você está cumprindo. Então a vossa justiça excede. Por quê? É baseado, as suas práticas são baseadas na justiça e não no legalismo. Então a justiça é exatamente isso. A justiça, por exemplo, vai ser manifestada naquela passagem que Cristo usou como exemplo, quando um homem é assaltado no caminho de Jerusalém para Jericó. É uma parábola. E ele é largado meio morto, né, quase morto, foi assaltado, foi abandonado na beira do caminho. E aí o que acontece? Passa um sacerdote, né, passa um levita e não fazem nada. E olham para aquele homem e não tomam uma atitude, a atitude que deveria ser tomada. Por que eles não tomam uma atitude? Porque apesar de serem religiosos, e aí está aí o sentido da religião, eles cumpriram, por exemplo, o sacerdote cumpriu o seu dever legalista de ministrar no templo. Ele é um sacerdote, e ele estava caracterizado como sacerdote. Ele tinha os trejeitos de sacerdote. Ele tinha aquilo que o diferenciava dos demais e mostrava que ele era um sacerdote. Mas nem mesmo com todos esses qualitativos, isso não foi suficiente para ele tomar a atitude do ponto de vista de ser bom, do ponto de vista de ter a essência de Deus. Então, mesmo todas essas características que faziam dele um sacerdote e que tornavam ele alguém qualificado dentro da religião, ao se deparar com uma situação concreta, ele não teve atitude, não teve ação. Aquilo não resultou numa atitude boa. O levita a mesma coisa. O levita tinha características que o qualificavam como levita. Ele pertencia à tribo certa, né? Ele desempenhou a sua função, de repente desempenhou com louvor, muito bem. Só que diante de uma situação concreta da vida, as características que faziam dele um levita não serviram para ele manifestar bondade por aquele homem, para ele trazer a essência de Deus para o plano prático. Então, aquilo que ele tinha fazia dele um levita, mas não fazia dele um filho de Deus. Fazia dele um sacerdote, mas não fazia dele alguém bom. Alguém que é bom no sentido de manifestar a natureza de Deus em si. O fruto de Deus, o fruto do Espírito, que é a bondade. Quando passa um samaritano, o samaritano para para a sua jornada, atende aquela pessoa, não somente atende, a ajuda ali, não auxilia, mas é uma estalagem, e ainda paga pela sua recuperação e se compromete a, se tiver mais encargos, pagar para aquela pessoa. Por que Cristo está os provocando? E está não somente os provocando, mas nos provocando com esse contraste, esse paradoxo que há entre um levita, um sacerdote e um samaritano. O samaritano, não é por acaso que ele coloca em contraste com o levita e o sacerdote e o samaritano. O samaritano é desprezado por estes. O samaritano era tido como alguém marginal. Era tido como alguém desqualificado. Era tido como alguém sem a possibilidade e sem as qualidades necessárias para serem tidos como servos de Deus, como pessoas com méritos diante da religião. O samaritano não tinha méritos diante da religião.
Então, dentro do quesito religião, ele não estava bem enquadrado. Mas Cristo falou, eu estou mais me importando muito mais com a essência, com aquilo que ele está manifestando internamente, com o ser. Ele não tem o ter, ele não está caracterizado como sacerdote, ele não está caracterizado como levita, ele não é reconhecido dentro dos quadros da religião, mas dentro da verdade do ser, ele é. Na hora certa, no momento certo, ele manifestou isso dentro da vida prática. Então, o que acontece? O ser, a verdade, a realidade interna, ela vai superar aquilo que é externo, aquilo que é simplesmente aparência, aquilo que é simplesmente legalista. Então é isso que estamos asseverando aqui nessa conclusão desse ponto acerca dos filhos de Deus. Os filhos de Deus não precisam e não podem estar preocupados com tantos movimentos que estão surgindo de pessoas que têm manifestado características externas e têm manifestado crescimento quantitativo e têm manifestado muitas das vezes extravagâncias, né? E tem muitas das vezes trazido e tem colocado diante de nós muito de coisas, muito de movimentos, muito de características, de comportamentos que denunciam muitas das vezes aqueles que são de fato como se não fossem, como se estivessem deslocados, como se estivessem desprovidos, como se não tivessem, né? Por quê? Porque muitas das vezes com esta preocupação exacerbada do externo, com essa preocupação exacerbada do ter, com essa preocupação e esse empenho em manifestar, em demonstrar, eles têm angariado muito progresso dentro dessa característica, dentro do externo, dentro do religioso. Eles têm trazido e têm aparecido de uma forma muito evidente, né? Tem aparecido e tem trazido assim uma manifestação muito exuberante. Mas o que acontece? Quando se busca dentro dele, quando se busca no seu ser, na sua realidade, muitas vezes não se encontra os frutos. É como a figueira que Cristo, ao tentar buscar um fruto nela, não havia nada. Então é uma figueira, é inegável, é uma figueira. Mas onde está o figo? Onde está o fruto? Então muitas das pessoas parecem, muitas das pessoas manifestam assim um aspecto muito maravilhoso, muito grandioso, né? Agora, busque fruto nela. Aí você não encontra. Então Cristo, com essa parábola, com essas demonstrações, ele mostra com quem é o compromisso dele. Seja, né? Busque ser, busque crescimento interno, comunhão vertical com Deus e internalizar e trazer para a realidade as verdades de Deus. Porque independentemente de ter, quando você se empenhar no ser, isso não poderá ser escondido. Em algum momento isso vai ser revelado para a honra e glória do nome do Senhor.